tudo bem? Eu sou Priscila de Sá, especialista em liderança feminina, e eu acredito que toda mulher pode ser líder da própria vida e principalmente de um grande negócio. Empreender significa criar ou melhorar um produto ou serviço a fim de resolver problemas tangíveis de um grupo relevante de pessoas. Muitas mulheres procuram no empreendedorismo a possibilidade de ter flexibilidade de horários, ganhos ilimitados e principalmente ser a sua própria chefe e ter equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O que muitas de nós não percebemos antes disso é que nessa história a gente corre o risco de se tornar a nossa própria chefe, mas a nossa pior chefe de todos os tempos. É que o empreendedorismo demanda flexibilidade para se adaptar a cenários adversos. Muitas vezes não ter finais de semana, nem férias, ou se você tiver, você não se permite relaxar. Happy hour com as amigas da firma? Vai ficar difícil, hein? E outras coisas como, por exemplo, você ter que entender como funcionam pessoas e estar muito mais sujeitas a receber nãos. Até que você chegue ao grande sim, que é aquela negociação difícil e o contrato da sua vida. É nessa hora que bate aquele medo, aquela insegurança de empreender. Então eu quero contar para você 3 armadilhas que você precisa evitar no seu caminho de empreendedora. A primeira armadilha do empreendedorismo é você querer criar um negócio sem planejamento. O mínimo de planejamento. É aquilo que a gente chama de empreender por necessidade. De repente, você ou a pessoa que é a provedora da sua família perdeu o trabalho ou quebrou um outro negócio, então às pressas você acaba decidindo criar o seu negócio sem muito estudo do mercado, sem muita capacitação para gerenciar, sem muito conhecimento e assim de um jeito meio intuitivo. Isso às vezes pode te deixar com a autoconfiança mais abalada. A segunda armadilha do empreendedorismo, que acaba com a nossa autoconfiança, é de repente você não ter uma transição suave. Você até ontem tinha uma equipe, tinha um chefe que podia pegar no seu pé, mas ele te dava uma certa segurança e agora é só você. Você está isolada, você não sabe se está acertando e para piorar, nem sempre contando com o apoio da sua família e tendo uma estrutura para fazer isso de uma maneira segura. E a terceira armadilha do empreendedorismo que pode abalar a nossa autoconfiança é o cenário instável. Olha só o que aconteceu nesse ano com todos nós. Muitos de nós não tiveram a flexibilidade, o preparo para lidar com os vieses, e as intempéries da economia e também com as mudanças na maneira de se relacionar, de produzir riqueza, enfim, e de ter transações comerciais. Então, no cenário instável, muitas de nós não sabemos como nos adaptar e nos reinventar em tempo recorde e isso pode sim afetar a nossa autoconfiança. Agora que você já sabe quais são as 3 armadilhas a evitar, eu vou falar 8 dicas para aumentar a sua autoconfiança. E quando eu falo de autoconfiança, eu estou falando de assertividade para negociar com cliente e fornecedor, eu estou falando de capacidade de responder às demandas, lidar com os nãos, lidar com pressão, com a falta de resiliência que o mercado às vezes tem e com, principalmente, aquelas emoções, aqueles pontos cegos que a gente sabe que tem no nosso comportamento, que podem abalar a nossa produtividade, a nossa segurança e principalmente os nossos resultados. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou para você é: conheça muito bem o seu público. Quando eu falo conhecer o seu público, eu estou falando daquelas pessoas que mais precisam do tipo de solução que você pode oferecer. E quando eu falo de conhecer alguém, eu não estou falando de saber do que a pessoa gosta ou deixa de gostar, mas principalmente 2 coisas: as dores que ela tem e os sonhos impossíveis que ela tem. Quando você conhece as dores de alguém e os sonhos de alguém, é praticamente inevitável você conseguir entregar para ela uma solução mais assertiva, mais funcional, mais eficaz, principalmente se o seu empreendimento tem a ver com vendas consultivas. Isso é muito importante a gente ter em mente. A segunda dica para você ficar super confiante na hora de empreender é você se capacitar, não só em competências técnicas, mas também nas competências comportamentais.
É isso mesmo, você vai ter que entender de gente, vai ter que entender de liderança, vai ter que melhorar a sua produtividade, se esse é um problema para você. Existem muitos cursos, muitas capacitações em centros de empreendedorismo, nas redes sociais, na internet, tem muito conteúdo, inclusive gratuito, para você não ter desculpa de não se tornar uma empreendedora, uma empresária de alto impacto. A terceira dica é: mude suas crenças sobre vender. Preciso te contar um segredo. Eu sou psicóloga, sou jornalista, tudo que é profissão que praticamente vender é um pecado. Foi muito difícil para mim ter sucesso enquanto eu não entendi, não virei a chave para a consciência de que vender não é empurrar um serviço ou produto goela abaixo do cliente. Vender é entender a necessidade dele e oferecer uma solução que ele estava procurando, uma solução valiosa. É, primeiro, aumentar a consciência de que ele tem um problema que precisa ser resolvido ou evitado e entregar a melhor solução para ele. Quando você pensa assim, você não acha que vender é o máximo? É muito nobre, inclusive. Então, precisa virar essa chavinha para ter resultado. Quarta dica: tenha clareza sobre o benefício único que você entrega. Sabe, eu vejo muitas mulheres olhando mais para a concorrência do que para os seus clientes. Esse é um comportamento que atrasa demais o nosso sucesso. Quando você sabe no que você é boa, do que você é capaz, né? Isso a gente ganha como? Pelo autoconhecimento. Você não se importa tanto com o jeito dos outros de trabalharem. Você sabe que quem te procurar, te procurou porque você é desse jeito e não procuraria outra pessoa. Sabe, nem tudo é preço nessa vida. Essa dica vai doer em vocês, mas é muito importante. Dica 5. Cheque as suas finanças periodicamente. Uma das coisas mais tristes que acontecem com empreendedoras é que, quando o negócio delas começa a crescer, elas delegam exatamente a parte que elas menos gostam. E geralmente qual que é? Finanças. É isso mesmo, o coração do negócio. E o pior, às vezes a gente delega isso para um namorado que a gente acabou de conhecer. Eu não quero nem te contar como essa história pode terminar mal, não é mesmo? Então, mesmo que não seja o seu forte entender de finanças do seu negócio, você precisa ter o básico de conhecimento, pelo menos para saber quais indicadores olhar, quais números olhar primeiro e, principalmente, o que cobrar no momento de você checar a saúde do seu negócio. Então, não esquece, tá bom? Promete para mim? 6. Faça networking com outras empreendedoras. Eu sei que a vida é corrida, você não tem tempo, você se sente meio inútil ou fazendo coisa errada quando você vai para um happy hour com outras empreendedoras ou um evento de 3 dias. Você quer deixar ali ligado o evento, mas enquanto isso vai cuidando de outras coisas e não presta atenção no que está rolando. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito bom você se cercar de pessoas que já passaram pelo que você está passando hoje. Isso é um dos maiores atalhos para a gente crescer no nosso negócio. E não é só isso não, não é só você ter onde buscar conhecimento com mulheres empreendedoras mais experientes. É também você ajudar as menos experientes, porque às vezes as jovens, as que estão começando agora, trazem mais flexibilidade, menos vícios, né, da profissão, da carreira e podem abrir os seus olhos para oportunidades que você não está vendo. Então não subestime ninguém na hora de fazer networking. Você sempre pode aprender, ensinar e também fazer parcerias. Você sempre pode crescer se você não quiser chegar lá sozinha. Dica número 7. Invista em presença digital. É isso mesmo, sua família vai te chamar de blogueirinha. Mas olha só o susto que a gente levou esse ano, quando de repente tudo precisou fechar, a gente precisou entrar nas nossas casas, o isolamento social se tornou uma realidade e tudo que a gente tinha à mão eram ferramentas digitais para nos relacionarmos com a nossa comunidade, com nossos clientes, com os nossos fornecedores, fazer networking e vendas. E é importante entender, negócio é sobre relacionamento e rede social é onde a gente se relaciona hoje em dia. Então perde o medo. Aprenda sobre as ferramentas, mete as caras com coragem e não liga para a torcida contra. Pensa que a torcida contra também te empurra e você tem uma missão muito grandiosa para cumprir pela frente. E a última dica, dica número 8 é: assine uma newsletter de empreendedorismo.
É isso mesmo. Às vezes, a gente não tem tempo de se atualizar, fazer um curso, mas a gente sempre pode dedicar ali uma horinha de almoço a ler um conteúdo que foi feito sob medida para o nosso negócio. Você vai ter dicas sobre finanças, empreendedorismo, gestão, marketing, precificação, que é super importante, relacionamento com o cliente, networking, além de saber coisas sobre o universo do empreendedorismo que às vezes a gente não tem tempo de se atualizar no dia a dia. Então é muito importante você ter uma fonte semanal, confiável de informações sobre negócios para você e com todas essas 8 dicas, eu tenho certeza de que você não tem mais desculpa para ficar com medo, você não tem mais desculpa para autossabotagem e eu quero dizer para você, não existe nada nessa vida que você não possa aprender. Mantenha viva essa capacidade de jogar fora o conteúdo que não serve mais e agarrar novas competências que você precisa para realizar os seus sonhos. E simplesmente se joga.